dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã, nosso estudo da Palavra do Senhor. E eu quero desejar um ótimo dia a cada pessoa que está conosco aí nesta live, que eu creio que será de grande benefício para a sua vida espiritual, para o teu ministério. Amém. Para você que é um leitor da Palavra de Deus, que Deus abençoe. Compartilhe com mais pessoas esta live, né? Se você puder isso, nos ajudar na obra do Senhor, para que mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus. Amém? Maravilha? Pega a sua Bíblia. Vamos estar meditando na Palavra do Senhor. Antes da gente começar a ler a Palavra, meditar na Palavra, eu quero, junto com os irmãos, fazer uma oração ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele nos dê entendimento da sua Palavra, para que possamos compreender. A gente deve buscar a presença de Deus, devemos buscar conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, amém? Através da leitura piedosa da Palavra de Deus e também da oração. Mostrando para Deus que dependemos dEle para compreender a sua Palavra. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, querido, nós glorificamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Nós pedimos ao Senhor nesta manhã que o Senhor nos dê entendimento da sua Palavra, para que possamos Te conhecer, quem Tu és, a Tua vontade, para que possamos praticá-la e também levar a sua Palavra àqueles que precisam de ouvir a sua mensagem, a sua Palavra, o Evangelho. Então abençoa-nos com o entendimento da sua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Está conosco nosso irmão Luiz. Deus abençoe nosso irmão Luiz, nossa irmã Jocinelli, nossa irmã Laís. Vários irmãos estão com a gente. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós iremos falar hoje sobre Deus é uma trindade. Aqui há muita divergência, meus amados irmãos, em questão de Deus ser uma trindade, a ponto de alguns afirmarem que Deus não é uma trindade. Então nós iremos falar sobre esse tema pautado na Bíblia. Sobre Deus é uma trindade. Deus, Ele é uma trindade. A gente fica pensando, de onde vem essa palavra trindade? De onde vem, pastor? Primeiro, se você puder anotar, quiser anotar, deixa eu dar um bom dia ao pessoal. Bom dia aqui, nossa irmã Maria Helena, nosso irmão Luiz Amorim, Jocinelli, que Deus abençoe a todos os irmãos. Um bom dia ao Danilo, Janaína, um bom dia a todos em nome de Jesus. A palavra trindade, né? Para você que também tem essa pergunta, de onde vem a palavra trindade? Né? A palavra trindade é uma palavra latina, trinitas, né? Vem da palavra latina trinitas, que significa triplo, ou seja, 3 em 1. A Bíblia ela afirma que o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus ao qual nós servimos, Ele existe como uma trindade. E qual é essa trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 pessoas distintas. Presta atenção nisso que eu estou dizendo agora. Eles são 3 pessoas distintas, que se distinguem umas das outras. No entanto, compartilham da mesma natureza ou da mesma essência. Isso aqui é muito bom você entender. Isso é muito bom você compreender. Eu vou repetir de novo. Olha aqui, a trindade. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 pessoas distintas que se distinguem umas das outras. No entanto, compartilham da mesma natureza. A natureza não é separada, a natureza é a mesma, porém pessoas distintas, pessoas diferentes. Isso é muito importante você entender. E essa natureza fala sobre a essência divina. E eles têm um relacionamento uns com os outros, uma comunhão contínua. E é importante também a gente observar que a palavra trindade, né, porque alguém sempre fica assim, mas onde é que está a palavra trindade na Bíblia? Não, você não encontra a palavra trindade na Bíblia. Realmente, a palavra trindade não se encontra na Bíblia. A palavra trindade não está na Bíblia. E isso que é importante a gente observar. Não existe nas Escrituras, mas ela foi utilizada
pela primeira vez por um homem chamado Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja. Tertuliano, ele usou essa palavra para poder descrever o que a Bíblia ensina sobre o Deus Trino, sobre a natureza trina de Deus. Então ele usa esse nome para poder ensinar, para poder descrever sobre a natureza trina de Deus. Vamos lá em Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 28, verso 19. Há uma briga muito grande aqui, onde as pessoas teimam em dizer que não existe a Trindade, que é só Deus e acabou, não há uma Trindade. Outros dizem que Deus Pai é um Deus, Jesus é um Deus, Espírito Santo é outro Deus, entendeu? Só que isso é uma teoria completamente errada, Então nós iremos ver que há uma Trindade. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus 28, verso 19. A palavra de Deus diz assim: encontra-se, olha aqui, perdão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero que você entenda aqui, quem é que disse essas palavras? Quem é que apresentou a Trindade para nós? O próprio Cristo. O próprio Jesus está apresentando a Trindade aqui no livro de Mateus 28, verso 19. Aqui encontra-se a declaração usada em todo o batismo cristão, como foi ordenado pelo próprio Jesus. Em todo o batismo cristão nós batizamos em nome de quem? Em nome de Deus. E quem é Deus? Deus é a Trindade. Deus é uma Trindade. Então ele diz: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é uma declaração feita pelo próprio Cristo, uma ordenança feita pelo próprio Cristo. E um exemplo da Trindade de Deus: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que preste bem atenção aqui, preste bem atenção. Olha que maravilha, o versículo já foi colocado aqui, ó. Amém? O versículo já está aí, muito obrigado. Se puder ir colocando os versículos conforme a gente vai ministrando a palavra, será muito bom, né? Para as pessoas que estão chegando e entendendo o que está sendo dito. Amém? Vamos lá, olha isso. Vou ler mais uma vez, Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Aí vai dizer o batismo no nome de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade, é o Deus Trino, mostrando que Deus é uma Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção aqui. O Senhor Jesus, ele dá uma ordenança aqui, e ele ordena que o batismo seja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que escute isso: ele ordenou-nos a batizar, ele nos ordenou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é importante a gente salientar, olha, observa isso, que o nome está no singular. No entanto, aqui é atribuído a 3 pessoas diferentes. Se fosse 3 deuses diferentes, não 3 pessoas distintas, seria dito como? Nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não está nos nomes, porque são 3 pessoas, mas é um Deus. Então está no nome, porque ele é um Deus trino, uma essência divina, 3 pessoas distintas. Isso é glorioso, e isso é poderoso, e é bom você anotar isso. Quando alguém te perguntar, te questionar a respeito de Deus, quem é Deus, você já diz: Deus, ele é a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E todo pregador, todo ministro que falar que Deus não é Trindade, irmão, não é de Deus. Ele não é de Deus, porque Deus é uma Trindade. Ou ele não compreende isso e precisa compreender isso. Você tem a palavra agora na sua boca, no seu coração, no teu entendimento, e você pode explicar, ou ele não é de Deus. Quem nega a Trindade nega a Deus, porque Deus é trino, Deus é a própria Trindade. O verso não diz nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo, mas em um só nome. Por quê? Porque os 3 são um. E isso aqui é glorioso, a visão trinitariana de Deus, que descobrimos aqui, onde nós lemos no livro de Mateus 28, 19, ela está presente em toda a Escritura, meu irmão. Está presente em toda a Escritura. Se você ler lá 2 Coríntios 13,
Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos lá. Vamos passar em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É muito importante você anotar o versículo, anotar tudo sobre o que está sendo dito. Vamos lá. Olha aí. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O que a palavra do Senhor diz? Se alguém puder colocar aqui nos comentários, vai ser muito bom, eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Eu vou até trazer isso aqui para uma colocação que eu quero já salientar antes. Porque há também aqueles que, quando falam sobre Deus Trino, sobre a Trindade, que colocam Deus Pai acima do Espírito Santo, que é acima de Jesus. Dizem que Deus Pai é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas não é Deus. Amém? É um Deus mais fraco, melhor dizendo. E Jesus é o que restou lá, e bem mais inferior, para poder habitar no meio dos homens. Isso aqui é uma blasfêmia. Isso é uma heresia, uma blasfêmia. Isso é uma inverdade. Isso não é verdade, meu amado irmão. A palavra do Senhor, quando fala sobre a Trindade, fala sobre uma essência. São três pessoas distintas, uma só essência. Eles são iguais. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, não há quem é menor entre eles. Todos são iguais. É a mesma essência. Ó, foi colocado aqui, ó. Isso, vai colocando os versículos aqui. 2 Coríntios 13, 13. Somente o 13. Versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus, meus amados irmãos. Ó, está escrito aqui, ó. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha isso aqui. Olha o que a palavra acabou de confirmar sobre o que foi mencionado aqui para nós. Eu falei para vocês que não há distinção. Não há Deus Pai maior, Jesus, Espírito Santo menor que Deus Pai, e Jesus bem inferior do que os dois. Não há. Três pessoas distintas, três pessoas diferentes, porém uma essência divina. Uma essência divina. Por isso eles são iguais. Olha o que a palavra diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se fosse Deus Pai maior que Cristo, Jesus não seria mencionado em primeiro lugar na própria Escritura. A visão aqui trinitariana de Deus, que nós descobrimos no capítulo 28, 19, ela está presente em toda a Escritura. E quando lemos aqui 2 Coríntios 13, 13, vemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, mostrando para nós, olha isso aqui é glorioso. A Escritura, a própria Escritura, ela mostra para nós Jesus em primeiro lugar, Deus Pai escrito aqui em segundo lugar, o Espírito Santo em terceiro, mostrando que não há colocação, não há quem é maior entre eles. Não existe isso. Seria uma blasfêmia mencionar aqui o Filho e o Espírito Santo antes que Deus Pai, se eles não fossem iguais. Seria uma blasfêmia colocar Deus Filho e o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, antes de Deus Pai, se eles fossem menor que Deus Pai. Deus Pai teria que ser colocado sempre em primeiro, porque a Bíblia faz tudo de conformidade à verdade como é. Não entra em contradição. Porém eles são iguais, porque é uma essência, não são três essências. É uma essência em três pessoas. Então são iguais, não há diferença. E você pode também ler isso, vai também te abrir a mente. 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 6, também Efésios 4, 4 a 6, 1 Pedro 1 e 2. Irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma essência divina que habita em perfeita igualdade. O Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, a pessoa do Pai, vou até usar esse nome, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo são de uma essência divina que habita em plena comunhão e em plena igualdade e unidade. Isso aqui é maravilhoso. Porém, eles também são três pessoas distintas.
não simplesmente uma pessoa que revela a si mesma em três formas diferentes. Isso é bom entender também. Não é uma pessoa que se revela em três formas diferentes, como se fosse alguém que vestisse uma máscara. Deus não é mascarado. Não é isso. Essa interpretação também é completamente errada. Não é uma pessoa que se revela de três formas diferentes, não. É uma essência que se revela em três pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque nos textos aqui seguintes das Escrituras, essa verdade ela é claramente expressada, afirmada. E eu quero trazer aqui para os irmãos, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Se alguém puder colocar aqui por gentileza, né, no comentário. Livro de Marcos, no capítulo 1. Esse estudo é muito importante. Esse estudo da pessoa de Deus, ser Trindade, é muito importante para cada um de nós. Amém? Para você que dá aula de escola dominical, para você que tem uma igreja, para ensinar a sua igreja a respeito de Deus, né? Porque é muito importante conhecermos a Deus, meus irmãos. Principalmente os pregadores da palavra. Nós precisamos conhecer a Deus e sua vontade. Deus é Deus trino. Nós entramos aqui hoje, amém? Que Deus é Deus trino, a Trindade é Deus. Então vamos lá. Nesses textos seguintes das Escrituras, essa verdade é claramente afirmada, e eu convido os irmãos a abrirem aí no livro de Marcos. Ó, o irmão já colocou, nosso irmão Luiz já colocou, nossa irmã Laís também sempre colocando, nosso irmão Luiz colocou, e a palavra é clara que o livro de Marcos, capítulo 1, verso de número 10 e verso de número 11. Vamos ler, meus amados irmãos, vamos lá? Olha o que diz a palavra de Deus, meus amigos. Verso 10. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Olha isso. E o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre ele. Verso 11. Então foi ouvida uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós vemos o que aqui? O que nós vemos aqui? Nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, e vemos Deus Pai falar: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos Deus Trino sendo revelado aqui no batismo de Jesus. No batismo de Jesus. Agora vamos lá em João, Evangelho de João. Quem puder abrir para a gente, para nos ajudar a pregar. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e também versículo 17. Vamos aqui dar continuidade nestes textos que se seguem das Escrituras, onde essa verdade é claramente afirmada. Que verdade? Que eles são três pessoas distintas, porém uma essência. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu roguei ao Pai, e é Jesus. Olha a Trindade sendo afirmada aqui. Olha as Escrituras respondendo às Escrituras. Jesus diz: eu roguei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora vamos trazer a separação disso. Quem ora ao Pai? O Filho. Olha a Trindade. Quem ora ao Pai? O Filho. O Filho, olha que coisa gloriosa. O Filho ora ao Pai, o Pai concede o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
E o Espírito vive com o cristão e no cristão. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, porém uma essência divina. Não são 3 deuses, é um Deus, é uma essência, um Deus trino, pessoas distintas. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que ter esse entendimento. É interessante aqui, porque por meio desses simples textos das Escrituras, aqui é claro que o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Isso aqui é claro. Você está lendo, você está vendo aqui, está na Bíblia. Não é nada fora da Bíblia. A gente pergunta e a Bíblia responde. Somente a Bíblia está respondendo aqui as nossas perguntas. Até agora nada veio da minha mente, nem virá da minha mente, nem do meu coração. Tudo está vindo das Escrituras. Tudo vem da própria palavra de Deus. A gente pergunta para a palavra e a palavra responde. A ideia de que Deus é 3 seres independentes, porque muitos creem nisso. A ideia de que Deus é 3 seres independentes, ou que são 3 deuses diferentes, está errada. Quando você ouvir alguém falar, ensinar sobre isso, ou pregar sobre isso, seja quem for, que Deus eles são 3 deuses diferentes, isso é mentira, é um erro, é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, não beira uma blasfêmia, é uma blasfêmia. Não são 3 deuses, não são 3 seres independentes, ou 3 deuses diferentes, isso é errado. E Deus também não é uma pessoa que usa 3 máscaras diferentes, ou simplesmente se revela de 3 formas diferentes, também é errado. Deus não se revela de 3 formas diferentes. Deus é uma essência, 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas. O Deus das Escrituras existe em 3 pessoas distintas, porém iguais. 3 pessoas distintas, porém iguais. Eles são um em sua natureza divina ou essência, coexistindo em perfeita igualdade e unidade. Isso é glorioso. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais e existam em perfeita unidade, eles frequentemente desempenham funções distintas. Vou repetir. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais e existam em perfeita unidade, eles frequentemente desempenham funções distintas, funções diferentes, e se manifestam de maneiras diferentes. O que os textos seguintes das Escrituras nos ensinam sobre essa verdade? Vamos lá, só para a gente entender. Não é 3 deuses diferentes. Vamos ver, olha o que a palavra do Senhor diz. João 1,18. João 1,18 vai nos mostrar o Pai, que o Pai é o Deus invisível que ninguém viu. Olha isso, o Pai, eu falei que é uma essência, 3 pessoas diferentes. Vai mostrar o Pai a maneira que ele vai se manifestar. O Pai é um Deus invisível que ninguém viu. E te ouve sobre o Pai. A Bíblia fala sobre o Pai, mas ninguém o viu. Ninguém o viu. Agora, o Filho é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é a perfeita revelação do Pai. Quem? O Filho. A segunda pessoa distinta. A primeira é o Pai. Ninguém o viu. É um Deus invisível. João 1,18. Como nossos irmãos está colocando, a nossa irmã também colocou, ninguém jamais viu a Deus. Aí vai dizer aqui, em João 1, 14, 18, 14, 9, também fala sobre isso. O Filho é o Deus que se fez carne e a perfeita revelação do Pai. Como está colocado aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, Deus Pai é o Deus invisível, mas Cristo se fez carne, Ele se fez conhecido. E quem vê o Filho, vê o Pai. Segunda pessoa. E o Espírito Santo, pastor? O que o senhor pode falar sobre o Espírito Santo?
O Espírito Santo é Deus vivendo no cristão. Romanos 8, 9, João 14, 16, 17, 23. O Espírito Santo é Deus vivendo no cristão. É Deus habitando dentro de nós. É o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, são iguais, porém desempenham funções diferentes. Isso é bom você colocar. São iguais por causa da natureza, é a mesma natureza, é a mesma essência, são iguais, porém desempenham funções diferentes. De acordo com os textos, já estamos terminando, de acordo com os textos das Escrituras que nós estudamos aqui nessa manhã, nesses capítulos a gente pode afirmar, através dos textos que nós estudamos essa manhã, nós podemos afirmar as seguintes verdades em relação a Deus, o Deus Trino. Deus é um. Deus é um, no sentido de quê? No sentido de não há 3 deuses diferentes. Deus é um, anote isso, no sentido de que não há 3 deuses diferentes. Então você não pode falar que há 3 deuses diferentes. Por quê? Porque a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é poderoso. E não há nenhum outro. Deuteronômio 4,39 diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Então não há 3 deuses, há um Deus. Lembra da essência divina que nós estudamos? E agora Deuteronômio 4,39 está confirmando isso. Se alguém puder colocar aqui, amém? É como aqui a irmã colocou, são iguais, mesma natureza, possuem funções diferentes. Anota isso. Então, Deuteronômio 4,39 mostra que não há 3 deuses. Então, quando você pregador, você prega no altar que há 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você está pregando errado. É uma blasfêmia que você está ensinando na igreja do Senhor. Porque não há 3 deuses, há um Deus. São iguais, mesma natureza, mas possuem funções diferentes. Uma natureza, 3 pessoas distintas. Por que não há 3 deuses, pastor? Por que eu não posso pregar 3 deuses? Porque a palavra é clara. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. E quando você vê a palavra de Deuteronômio 6:4, a palavra do Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, único Senhor. E quem é esse Senhor? É o Deus Trino. Quem é esse Senhor? É a Trindade. Deus é Trindade. Deus é Trindade. É isso que nós temos que entender, que o próprio Deus, Ele é uma Trindade. Então Deus é um. E em que sentido? Deus é um no sentido de que não há 3 deuses diferentes na Trindade. Há uma heresia que fala sobre isso, sobre 3 deuses diferentes na Trindade. E essa heresia é chamada de triteísmo. Triteísmo. Quando você ouvir falar sobre triteísmo, é sobre esta heresia que fala sobre 3 deuses diferentes. Amém? 3 essências, 3 divindades. Porém, há um só Deus, não há 3 essências. Não há 3 divindades, amém? Há um Deus, uma essência e 3 pessoas distintas, 3 pessoas, amém? Então falamos que Deus é um no sentido de que não há 3 deuses diferentes na Trindade. E também, em segundo lugar, Deus é 3. Olha que coisa gloriosa. Deus é um e Deus é 3. Deus é um no sentido que não há 3 deuses na Trindade. E Deus é 3 no sentido de que há um Deus que existe, olha isso. Há um Deus que existe em 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E as 3 pessoas da Trindade, anote isso, irmão, anote isso, anota isso. E as 3 pessoas da Trindade, elas são reais e distintas.
A Trindade não é formada por uma pessoa que usa 3 máscaras. A Trindade não é formada por uma pessoa que usa 3 máscaras diferentes, ou que se revela de 3 maneiras ou de formas diferentes. Isso é uma heresia chamado modalismo. É bom você colocar isso também. Modalismo é uma doutrina, é uma heresia, uma doutrina ensinada errada, onde fala sobre a Trindade. Porque a Trindade não é formada por uma pessoa que usa 3 máscaras diferentes, ou que se revela de 3 maneiras ou de 3 formas diferentes. A Trindade não é um Deus que se revela de 3 formas diferentes, ou de 3 maneiras diferentes. Isso é uma heresia. As 3 pessoas da Trindade são perfeitamente iguais. Elas não são diferentes, elas são iguais. A essência é uma, então não há diferença. Eles são iguais, pessoas diferentes, a essência, porém, é uma. Então, as 3 pessoas da Trindade são perfeitamente iguais. As 3 pessoas da Trindade não são diferentes, elas são iguais. Amém? O Filho não é menor nem maior do que o Pai, e nem o Espírito Santo menor ou maior do que o Pai. As 3 pessoas da Trindade, outra coisa, as 3 pessoas da Trindade podem se manifestar de diferentes maneiras. Agora você começa a entender. Nós falamos que as 3 pessoas da Trindade são reais e distintas. A Trindade não é formada por uma pessoa que usa 3 máscaras. Falamos sobre isso. 3 máscaras diferentes, ou que se revela de 3 maneiras, de formas diferentes, de maneira alguma. As 3 pessoas da Trindade são perfeitamente iguais. São perfeitamente iguais, elas não são diferentes. Não há diferença, são iguais. O Filho não é menor que o Pai não é menor que o Filho, e nem o Espírito Santo é menor, são iguais. As 3 pessoas da Trindade podem se manifestar de diferentes maneiras e também pode desempenhar diferentes funções. Sim, nenhum homem viu o Pai. O Filho se tornou carne, lembra que estudamos? E habitou entre nós. E o Espírito Santo habita em cada crente, em cada cristão. E é bom aqui a gente entender também que o ministério da Trindade, ele nos ensina muita coisa. Para a gente finalizar aqui, terminar aqui. Quando nós olhamos para a obra de Deus, nós vemos o Pai ser o arquiteto. É uma essência. 3 pessoas distintas, porém uma essência. A essência não mexe, a essência não muda. São iguais, porém 3 pessoas distintas. O Pai arquiteta um plano glorioso, a salvação. O Filho é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e consumou no Calvário a salvação. Consumado está. O Espírito Santo, ele está aplicando essa salvação que o Pai arquitetou, que o Filho consumou, e ele está aplicando nos corações. Enquanto nós estamos ministrando, o Espírito Santo, ele vai convencendo o nosso coração, o teu coração, ele vai aplicando a salvação. Então nós vemos aqui 3 pessoas distintas. E aprendemos algo muito forte. Algo muito glorioso é que a Trindade nos ensina que ela é um próprio modelo para os nossos relacionamentos humanos. Por quê, pastor? Porque as 3 pessoas da Trindade, elas habitam juntas em uma pura igualdade, em uma pura unidade. Porém, tem 3 papéis e funções diferentes. Funções diferentes. Não são pessoas, são funções diferentes. A essência é a mesma. É Deus. Não é 3 deuses. A função é diferente. Então, as 3 pessoas da Trindade habitam juntas em uma pura igualdade e união, unidade, mas têm papéis e funções diferentes. Isso é especialmente evidente na submissão do Filho ao Pai,
Você vê quando Jesus, ele é completamente submisso ao Pai. Completamente submisso ao Pai. Apesar de ser igual ao Pai. Ele não é menor que o Pai, mas é submisso ao Pai. Ele se submeteu à vontade do Pai e se humilhou, sendo obediente até a morte. Filipenses 2, 5-8. Se alguém puder colocar para a gente, por gentileza. Um bom dia, nossa irmã Joana Teres. Deus abençoe nossa irmã poderosamente, em nome de Jesus, que está sempre na live com a gente, aprendendo a palavra do Senhor. Então nós vemos Jesus ser submisso ao Pai, não sendo menor que o teu Pai, sendo igual, mas eles estão juntos em uma pura igualdade e pura unidade. Isso nos ensina algo glorioso. Isso prova que a submissão, em seu devido contexto, ela não é humilhante, meu irmão. A submissão, em seu devido contexto, ela não é humilhante. Não é humilhante para a dignidade do indivíduo. Isso não representa para o indivíduo uma inferioridade. A ação de Jesus perante o Pai, sendo igual ao Pai, ser submisso ao Pai até a morte, como foi colocado aqui, né, pela palavra de Deus, pela nossa irmã, mostra Jesus sendo igual ao Pai, tendo o mesmo poder, sendo Deus e sendo submisso ao Pai até a morte, mostrando que isso não representa uma inferioridade. Isso tem uma aplicação especial para cada aspecto das relações humanas da nossa própria vida, especialmente no que diz respeito à vida da igreja, meu irmão. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui: líderes e congregações, casamentos, marido e esposa, famílias, pais e filhos, patrões e empregados. Quando você é submisso, você não está dizendo que você é inferior a ele. Quando Jesus foi submisso ao Pai até a morte, ele não disse que ele era inferior a seu Pai. Então nós aprendemos este algo poderoso com Deus, que é uma Trindade. Que possamos ser submissos. Isso não é fraqueza, não é inferioridade. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar, nos dando cada dia mais entendimento da palavra do Senhor. Que possamos entender. Eu termino aqui dizendo aos irmãos que Deus é um Deus trino, uma essência, não são diferentes. É uma essência em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são diferentes, são iguais. Amém? Rapidinho, há uma ilustração que eu já ouvi muito, onde dizem que Deus eles vão usar essa ilustração para falar sobre a Trindade, o Deus Trino. Eles falam que é como se fosse a água, né? A água, quando você põe, gela ela, e quando a água é sólida, gasosa e líquida, né? Vamos trazer mais ou menos isso: sólida, gasosa, o gás lá, e líquida. Eu não sei falar o nome direito dessas coisas. E eles usam isso como se fosse a Trindade, como uma ilustração da Trindade. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque seria um Deus que usa máscaras. E Deus não é um Deus que usa máscaras. São três pessoas mesmo. É uma essência. Você pode trazer para um copo de água, que enche mais 2 copos com a mesma água. É a mesma água em 3 copos. É o mesmo Deus, é um Deus em 3 pessoas distintas. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa e nos dê a cada dia, pela sua misericórdia, mais entendimento da palavra do Senhor. Segunda-feira estaremos aqui de novo, estudando a palavra, de segunda até sábado, em nome de Jesus, que você possa estudar na sua casa, fazer as suas anotações e ensinar outras pessoas, porque o propósito nosso é conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e levar para as pessoas, primeiro, conhecer a Deus, segundo, conhecer a sua vontade, praticar a sua vontade e levar para as pessoas este pão que dá vida ao mundo. Vamos orar, meus irmãos? Pai,
Mas agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito a nós, pela Sua bondade e misericórdia, pelo Seu amor sem fim, por quem Tu és, o Deus da minha salvação. Obrigado por nos ensinar, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, concedendo a eles entendimento da Sua palavra e enchendo-os com Teu Espírito Santo. Que eles possam ser canal de bênção para muitas vidas, ó Pai, o qual eles vão ensinar as Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e é o que nós Te agradecemos. Mais uma vez nós pedimos ao Senhor, dai-nos sabedoria da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra diz, se nós buscarmos, o Senhor nos concederia. Abençoe cada lar, cada família, casamentos, e que possamos entender cada dia mais a Sua palavra, quem Tu és, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, inscrevam-se lá no meu canal do YouTube, amém? Compartilhe os vídeos, envie para as pessoas. Se você puder compartilhar também este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender o Deus Trino, ficarei feliz e estaremos propagando mais e mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e quem é Cristo, quem é Deus e quem é o Espírito Santo que procede de Deus. Amém? Um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que estes estudos baseados na própria palavra, só na palavra, possa te beneficiar aí a sua congregação, beneficiar aí o seu ministério e a tua vida particular, tua vida com Deus, em nome de Jesus. Um abraço ao meu amigo Danilo Teles, um abraço aí, nossa irmã Janaína, que é a nossa família, nossa irmã Jocinelli, cantora, ministra de louvor Jocinelli, também nosso irmão Luiz, a Érica, a nossa irmã Laís, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, que tem sempre nos ajudado na obra aí, também vários outros irmãos que estão aqui com a gente, vários irmãos, a nossa irmã Joana Teles, não perde um estudo, está todos os estudos aqui com a gente, amém? Que Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver, eu não consigo ver todo mundo, meus irmãos, me perdoem, eu estou citando aqui o nome daqueles que comentam. É muito bom você comentar, participar da live, colocar os versículos, né? Colocar aí, e é muito bom, Então, que Deus abençoe a todos os que estão aqui. Eu coloquei Luana, do meu grande amigo pastor da cidade de São Joaquim da Barra, uma bênção, são a nossa família. Que Deus abençoe a Luana, o pastor, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Rodrigo Filho também está aqui com a gente, vários outros irmãos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até segunda-feira, um abraço, um ótimo final de semana, fiquem na paz.